Oi, tudo bem? Eu sou a Dani, do Leituras de Dani, e hoje trago para vocês uma discussão sobre as resenhas. A gente está criando expectativas demais em relação aos livros que a gente lê, e na hora de resenhar, as coisas estão saindo um pouquinho do controle. Eu acho que o que está nos faltando é respeito com o trabalho do autor. Por quê? A gente cria muita expectativa em relação ao livro quando ele é lançado. Todo mundo lá na gringa fica falando muito daquele livro, quando lançam aqui a gente fica ensandecido atrás desse negócio, e aí quando a gente finalmente lê, que as nossas expectativas estão lá no alto, a gente lê o livro e não era nada daquilo que a gente estava pensando. E isso é normal. Só que, enquanto criador de conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, quando a gente tem uma conta literária, ou quando a gente tem um canal aqui no YouTube que a gente fala sobre livros, a gente precisa ter um pouquinho de tato quando a gente for resenhar um livro e quando a gente for falar o porquê que a gente não gostou de determinada obra. E eu tô falando isso porque eu tenho visto isso faz, assim, já há muito tempo, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Não são pessoas específicas, é uma coisa, acho que meio no geral. É que as pessoas, quando elas não gostam de determinado livro, elas transferem uma raiva tão grande pro autor, que eu fico pensando, cara, a gente tá faltando muito respeito com a pessoa, porque o trabalho dela é escrever livro. Imagina a gente falar assim pra um autor novo, que escreveu seu primeiro livro, que passou meses em cima daquilo, pesquisando, tentando fazer uma coisa diferente, tentando fazer uma coisa legal, empolgante, e a gente chegar e falar assim, fulano, esse teu livro é um horror, tu não sabe escrever, a tua escrita é péssima, os personagens que tu criou não tem nada a ver com a paçoca, é horrível, esse teu livro é um lixo, não recomendo ele pra ninguém. Gente, isso é muita falta de respeito com o trabalho do outro, vocês estão entendendo isso? Eu não sei se eu tô conseguindo ser muito clara, ou se eu tô sendo um pouco grossa, então eu já peço desculpas, porque realmente a minha intenção não é atacar ninguém, é só fazer com que a gente reflita um pouco a maneira como a gente está resenhando determinado livro e a maneira como a gente influencia outras pessoas a não ler tal livro. Aí, muitas pessoas falam assim, nossa, esse livro é muito ruim. Aí tu vai lá e pergunta, tá, mas por que esse livro é ruim? Ai, não sei lá. Gente, sei lá não pode ser um sentimento, não pode ser um argumento para que um livro seja ruim. Aí o que eu acho é que a gente também transfere muita coisa externa para um ambiente, para uma sociedade que o autor criou naquele momento, naquele livro. Sabe? Então, claro que tem todo o fator moral, legal, né, valores da ética e tal, mas não é isso. A questão é que, por exemplo, pega um livro de fantasia. Aí o personagem tem um cabelo tal, tem o olho da forma tal, se veste da forma tal. Aí a pessoa fala, nossa, eu não gostei desse livro porque o olho do cara é sempre assim. Gente, mas se o autor escreveu que o olho do cara é sempre assim, é porque deve ter algum motivo pro olho do cara ser sempre assim. A gente tá se apegando a tantos detalhezinhos, a tantas coisinhas, que a nossa opinião pode influenciar de forma negativa a leitura de uma outra pessoa. A gente tá perdendo a mão um pouco nisso. E eu falo a gente porque eu também me incluo nesse grupo que faz resenha, porque eu faço resenha tanto aqui pro YouTube quanto pro Instagram. E o que eu mais vejo quando eu me deparo com resenhas negativas é esse ódio de uma coisa que eu fico, mas não, né? Tá faltando alguma coisa aí. Eu acho que o que a gente precisa analisar mais nas resenhas e com o que a gente precisa se preocupar mais quando faz uma resenha é tentar analisar o mundo que o autor criou. Se ele se propôs a criar tal coisa, a gente tem que analisar tal coisa que ele criou e não deixar com que tantas as influências externas influenciem na nossa leitura. Quando a gente fala que um livro é ruim, a gente está dizendo para aquelas pessoas não lerem aquele livro, porque aquele livro é ruim. E a gente impede que pessoas conheçam o mundo, conheçam aquele livro, que pode ser maravilhoso para elas. Se eu fizer uma resenha negativa daquele livro, pode ser que outra pessoa que esteja precisando daquela mensagem naquele livro não tenha mensagem justamente por cruzar com uma resenha negativa. E o problema não é a resenha negativa em si, é a maneira como a gente explica as coisas e esse ódio gratuito de nossa, mas o autor escreveu tal coisa, eu fiquei passada. Mas se combina para aquele mundo que o autor criou, qual é o problema? O que tem de errado? Eu não sei se eu tô fazendo sentido.
Mas essas coisas têm me incomodado muito, porque a gente meio que tá impedindo pessoas de conhecer outra coisa. Sabe, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de tato quando a gente resenha. Da mesma forma que a gente precisa ter responsabilidade emocional quando um livro trata de um assunto que pode ser aviso de gatilho para uma outra pessoa. Então a gente precisa pesquisar um pouquinho mais, a gente precisa não dar spoiler nas resenhas, ou então se for dar spoiler, coloca no título da coisa ali, do vídeo, ou então na legenda do Instagram, que aquela resenha vai conter spoiler. Porque tem gente que não gosta, da mesma forma como tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se vocês não avisarem, pega a pessoa que não gosta de spoiler desavisada. Aí ela vai ler o livro e vai pensar, nossa, agora eu não preciso nem mais comprar o livro, não preciso nem ler mais. E aí a gente tá impedindo a pessoa de conhecer uma coisa que poderia ser uma experiência legal pra ela. Entende? Eu não sei se eu tô soando um pouco agressiva, um pouco prepotente, mas, sei lá, isso estava dentro de mim, eu precisava falar, eu precisava me expressar. Eu acho que a gente tá criando expectativa demais e a gente tá comparando autores que estão começando com autores que já estão no mercado há muito tempo. E isso não tá legal. Eu acho que essa nossa falta de respeito com o trabalho do próximo tá afetando as nossas resenhas. Tá afetando a maneira como a gente fala sobre determinado livro e a maneira como a gente influencia as pessoas, né, futuros leitores, a conhecerem tal obra. Faz sentido? Pode ser que sim, pode ser que não. Veremos na edição. Então é isso. Espero que vocês se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, deixem um comentário. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.